pessoal! O tema da nossa aula de hoje é modelos atômicos. História dos modelos atômicos. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito observaram o comportamento da matéria e acharam interessante sua característica de poder ser dividida. Então, eles se fizeram a pergunta: o que acontece se uma porção de matéria for dividida continuamente? A conclusão a que chegaram é que essa sequência de divisões não poderia ser infinita. Em algum momento, se chegaria a uma porção de matéria que não poderia mais ser dividida. A essa porção deram o nome de átomo, do grego a quer dizer não e tomo, divisão. O átomo seria, portanto, a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. Um exemplo, para ficar mais fácil. Imagina uma pedra sendo cortada ao meio e você vai cortando essa pedra até ela chegar numa parte que você não consegue mais dividi-la. É impossível dividi-la. Quando você chegar nesta parte, daremos o nome de átomo. O primeiro modelo atômico consistente surgiu em 1808 através do cientista inglês John Dalton. Dalton propôs a teoria do modelo atômico, onde o átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Dalton nomeou o seu modelo como bola de bilhar, e por isso passou a representar os átomos dos elementos conhecidos, em sua época, por meio de símbolos esféricos. Cada representação atômica que apresenta um detalhe específico indica um elemento químico diferente. Nesse exemplo, ele vai utilizar as cores. Lavoisier afirmou que em uma reação química, a massa se conserva, porque não ocorre criação e nem destruição de átomos. A teoria atômica de Dalton comprovou esse fato, já que um dos seus postulados afirma que o átomo é indestrutível. Exemplo: se realizarmos a combustão do carvão na presença de gás oxigênio, teremos uma reação química entre um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Essa reação formará o gás carbônico, que possui exatamente os mesmos átomos que compunham as substâncias antes da reação. Neste exemplo, o carbono está representado por uma bolinha vermelha e o átomo de oxigênio ele está sendo representado por duas bolinhas amarelas, gerando assim o gás carbônico, onde você vai ter o átomo de carbono ligado a essa molécula de oxigênio. Compreensão das substâncias simples. Na substância N2, por exemplo, temos dois átomos de nitrogênio, por isso devemos utilizar dois tipos de átomos iguais na representação, segundo a teoria atômica de Dalton. Olhando aí a imagem, você vai ter aí duas bolinhas azul, que está representando a molécula de nitrogênio. Compreensão das substâncias compostas. A substância água, por exemplo, apresenta 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Veja a sua apresentação. A gente vai ter uma bolinha amarela aí representando o oxigênio e duas bolinhas verdes representando o hidrogênio. Compreensão das misturas. A compreensão de uma mistura, ou união de duas ou mais substâncias diferentes, por intermédio da teoria atômica de Dalton, é simples. Basta colocarmos duas moléculas diferentes em um mesmo recipiente. Então, o que eu coloquei aqui dentro desse recipiente? Coloquei aqui uma molécula de nitrogênio e uma
molécula de água, representando assim aqui uma mistura. Lembrando que isso é uma representação. Com o estudo da eletricidade, nasce um novo modelo atômico, o modelo atômico de Joseph John Thomson. Em 1903, o modelo atômico surgia para substituir o proposto por Dalton. Foi pelas mãos do físico inglês Thomson, o qual acreditava que a matéria era formada por cargas elétricas positivas e negativas, em quantidades iguais, distribuídas por uma esfera. Segundo Thomson, essas cargas se encontrariam fixas na esfera, razão pela qual se explica o porquê de este modelo ser apelidado por pudim de passas. Em alguns livros você também pode encontrar como pudim de ameixas ou panetone. Em seus estudos, Thomson adaptou a ampola de Crookes, visando testar a natureza elétrica destes raios. Detectou então que as partículas que eram geradas no cátodo eram desviadas pelo eletrodo positivo e independiam das outras variáveis do experimento. Determinou o desvio que o raio catódico sofrera pelo campo magnético positivo do eletrodo, chegando à conclusão de que os raios catódicos eram formados por feixes de partículas idênticas de carga negativa, de massa extremamente pequena e de menor carga elétrica. Devido à característica do raio catódico ser desviado, independentemente das condições, Thomson afirmou ser esta partícula negativa inerente a todos os átomos e denominou-a elétron. Utilizando-se de preceitos do modelo de Dalton, Thomson incluiu o resultado teórico de suas observações ao modelo vigente, sugerindo assim a explicação que ficou conhecida, o modelo atômico de Thomson. Com o estudo da radioatividade, nasce o modelo atômico de Ernest Rutherford. Rutherford dizia que o átomo seria formado por um núcleo com partículas positivas, chamadas prótons, e partículas neutras, além de uma eletrosfera, que seria uma região vazia, onde os elétrons ficariam girando ao redor do núcleo. Porém, se o átomo fosse realmente assim, os elétrons, que são partículas negativas, iriam adquirir um movimento na forma de espiral e chocariam com o núcleo. As partículas que receberam o nome de nêutron foram descobertas em 1932 pelo físico inglês James Chadwick, enquanto realizava experimentos com material radioativo. Experimento. O Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com 10 a 15 centímetros de espessura, envolvida por uma tela de sulfeto de zinco com partículas alfa, provenientes do elemento polônio, protegido por um bloco de chumbo perfurado. Essa experiência revelou que grande maioria das partículas atravessam a lâmina de ouro, enquanto outras partículas passavam e sofriam pequenos desvios. E uma quantidade muito pequena não atravessava a lâmina. O percurso seguido pelas partículas alfa foi detectado devido à luminosidade refletida na tela de sulfeto de zinco. Comparando o número de partículas emitidas com o de desviadas, Rutherford deduziu que a massa da lâmina de ouro estaria localizada em pequenos pontos, denominados núcleos, o que o raio do átomo deveria ser 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do núcleo, sendo o átomo formado por espaços vazios. A maioria das partículas atravessou a lâmina por meio desses espaços. A explicação para as partículas alfa que sofreram desvio foi dada pelo fato do núcleo positivo da lâmina de ouro repelir as partículas alfa, também positivas. As partículas que não atravessaram teriam colidido frontalmente com esse núcleo, sendo rebatidas. Modelo atômico Rutherford e Bohr.
Em 1913, o físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido com Rutherford. Ele preencheu a lacuna que existia na teoria atômica proposta pelo seu professor Rutherford. Ele utilizou os conhecimentos de física quântica para explicar do porquê o núcleo do átomo não ser destruído. O experimento de Bohr se baseou também na teoria quântica da energia de Max Planck e nos espectros de linhas dos elementos para criar os seguintes princípios fundamentais. Os elétrons não se movem aleatoriamente ao redor do núcleo, mas sim em órbitas circulares, sendo que cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante para cada elétron de um átomo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron e vice-versa. Os níveis de energia são quantizados, ou seja, só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron, cujos valores são múltiplos inteiros do fóton. Para passar de um nível de menor energia para um de maior energia, o elétron precisa absorver uma quantidade apropriada de energia. Quando isso ocorre, dizemos que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. Esse estado é instável e quando o elétron volta para o seu nível de energia original, ele libera a energia que havia absorvido na forma de onda eletromagnética. Modelo atômico quântico. O modelo do átomo dado pela mecânica quântica é o mais moderno e complexo. Ele baseia-se na forma matemática da estrutura atômica. Broglie propôs a extensão da dualidade onda-partícula ao elétron. Para ele, o elétron apresentava comportamento de partícula e de onda, e por este motivo, elétrons poderiam apresentar propriedades da mecânica ondulatória. Broglie postulará o enunciado de que a todo elétron em movimento está associado uma onda característica. Heisenberg afirmava não ser possível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula em um mesmo instante. Tal princípio trazia um questionamento aos recentes acontecimentos sobre a eletrosfera. Não é possível determinar a posição e velocidades exatas de um elétron. Schrödinger determinou através de uma infinidade de operações matemáticas as regiões no espaço que apresentariam máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Ele propôs um modelo de orbitais atômicos, que são orbitais tridimensional para cada um dos subníveis de energia. O modelo quântico ondulatório, ou modelo de orbital, obedece à dinâmica dos números quânticos, principal, secundário, magnético e de spin, tendo status de modelo vigente e sendo válido desde 1923 até os dias atuais. Exercícios. 1. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. 2. O átomo é uma esfera maciça. 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, quais são os cientistas que fizeram essas afirmações? Quando a gente fala do átomo, falando que ele não é indivisível, e a matéria possui propriedades elétricas, nós estamos falando do Thomson. Quando você fala que o átomo é uma esfera maciça, a gente está falando do Dalton. E quando você fala que o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera, você está falando do Rutherford. Então, a alternativa certa é a alternativa B. 2. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo do hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo.
Modelo atômico de Dalton. Características: átomos maciços e indivisíveis. Modelo atômico de Thomson. Características: elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Modelo atômico de Rutherford. Características: elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias dos elétrons. Modelo atômico de Bohr. Características: elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis. O número de erros cometidos pelo estudante é... Pessoal, os modelos atômicos que estão aí, esses 4 modelos, eles estão certos. 3. Em 1803, John Dalton propôs o modelo de teoria atômica. Considere que, sobre a base conceitual desse modelo, sejam feitas as seguintes afirmações. 1. O átomo apresentará a configuração de uma esfera rígida. 2. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os espectros. 3. As transformações químicas consistem de combinação, separação e ou rearranjo de átomos. 4. Compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos unidos em uma razão fixa. Qual das opções abaixo se refere a todas as afirmações corretas? Nós vamos ter aí, gente, que todas essas afirmações, elas estão corretas, tá? Então, a alternativa certa é a E. Por quê? O gás nobre, apesar de não levar em conta as partículas subatômicas em seu modelo, não haviam sido descobertas ainda. Então, Dalton foi capaz de prever e supor inúmeros processos envolvidos em uma reação química. Como citado antes, seu modelo de átomo era constituído de uma partícula esférica e rígida, e os elementos químicos seriam constituídos de átomos idênticos em todos os aspectos. Logo, as alternativas 1 e 2 também estão corretas. Com seu modelo, Dalton também preveniu que as transformações químicas ocorreriam através de combinações, separação ou rearranjo de átomos, enquanto os compostos químicos seriam formados de 2 ou mais elementos em proporções fixas. Logo, as alternativas 3 e 4 também estão corretas.